gente seguir. Hoje a gente vai falar do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E o tema que nos deram para refletir é O Tempo Não Para. Falaremos sobre isso hoje. Falaremos sobre o tempo e sobre os trabalhadores da última hora. Eu vou iniciar lendo essa parábola, que é um pouquinho longa, vou ler um pouquinho pausadamente e depois a gente segue conversando. Tá? O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, ele combinou um valor, mandou-os para a sua vinha, para suas terras. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta e junto da hora nona, e fez o mesmo. Foi encontrando o pessoal e mandando indo para lá trabalhar. E junto, na última hora, tornou a sair e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegados, pois, os que foram junto da hora 1/10, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E que vieram por último não trabalharam senão 1 hora. E ao recebê-lo murmuravam com o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora. E tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhes disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Não combinaste tu comigo por um dinheiro? Toma o que te pertence e vai, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. É uma parábola, como várias de Jesus, que nos coloca a refletir, nos coloca em contradição, em sentimentos e emoções. Porque qualquer um de nós, quando a gente pensa sobre isso, a gente olha e concorda com os trabalhadores da primeira hora. Eles trabalharam o dia inteiro, enquanto os últimos chegaram no final, e trabalharam só um pouquinho, e todo mundo vai receber a mesma coisa. Então nos causa estranheza. E Jesus fazia isso de pegar coisas do dia a dia, e aqui é uma coisa do nosso dia a dia também, não é uma coisa só de 2000 anos atrás, da cultura, do dia a dia daquelas pessoas, para trazer um ensinamento que era o quê? Espiritual. Ele não vinha trazer um conhecimento, um ensinamento sobre leis trabalhistas. Era um esclarecimento espiritual. Aqui ele está querendo que a gente acorde para algumas verdades, para algumas coisas. Porque qual de nós aqui, olhando do ponto de vista espiritual, está trabalhando desde essa época aqui com esses aqui que estão trabalhando há um tempão? Quem de nós respondeu aos primeiros chamados para ir lá receber o seu salário do trabalho que o Senhor chamava? Quantos entre nós são esses trabalhadores que estavam lá e gastando tempo e dizendo assim: mas ninguém me chamou para o trabalho? E assim mesmo o Senhor disse assim: mas vai lá que tem trabalho. E pagou o mesmo salário para todo mundo. Que os Espíritos nos trazem como uma visão de esperança, mas também de te mexe. É que não importa a hora que a gente atende o pedido de começar a trabalhar, a gente vai receber o mesmo salário. Porque alguns não estão despertos para o que é o trabalho. Alguns podem não estar prontos para o que é o trabalho ou para esse trabalho. Mas depois que a gente desperta, entende, está pronto, aí é com a gente.
Aí a gente tem que atender ao chamado e trabalhar. E que trabalho é esse? Bem, esse trabalho vai depender de um para um, de cada um para cada um. De vida para vida, de encarnação para encarnação, mas, preferencialmente, vamos sempre olhar do ponto de vista individual, que é o que nos mais importa aqui. Cada um olhando para a sua vida, para a sua conduta de vida, para aquilo que está acontecendo na sua encarnação e tentando entender assim, ainda está em tempo ou não está em tempo? Será que ainda dá tempo de receber o meu salário ou não dá? É muito difícil quando a gente olha para espíritos muito melhores do que a gente, muito mais inteligentes, muito mais bondosos, e a gente querer se comparar. Aí fica muito complicado a gente sair do lugar. A gente fica sobrecarregado diante daquilo tudo e diz assim, não, eu nunca vou ser um Cristo, eu nunca vou ser um Francisco de Assis, eu nunca vou ser um Chico Xavier. Então, fica onde estou. Eu nunca vou conseguir ser tão caridoso como de repente algumas pessoas do meu bairro. Eu nunca vou ter o desprendimento que alguns parentes que eu tenho têm com o dinheiro e com as suas renúncias. Então, já que eu não vou conseguir fazer igual eles e já estou há muito tempo parado, então continuo parado. Pode não ser um pensamento racional, pode não ser assim como eu estou falando, que a gente pensa, mas em algum nível interno, a gente acaba deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Só que o tempo não para. E quando a gente vê, a gente está de volta no mundo espiritual. E daí a gente volta para o mundo espiritual, dá uma olhadinha naquilo tudo que a gente podia, devia ter feito, se comprometeu. Por quê? Podia. Porque tem várias coisas que a gente precisa fazer quando vem numa encarnação. A gente vai conversar mais sobre isso. A gente não é obrigado, certo? Não existe no espírito, dentro da filosofia espírita, do que a gente entende das reencarnações, o que a gente chama de determinismo. Está escrito, vai acontecer. Não existe. Porque se tivesse um plano completamente fechado de tudo que ia acontecer na nossa vida, de todas as escolhas que a gente ia fazer, a gente não precisava nem vir, né? Vamos combinar. Para quê? Se está tudo certo, tudo feito, já fecha a conta aí e está tudo certo. Não. Por que a gente vem então? Tendo um plano pré-determinado, tendo escolhas que nós fizemos e os nossos irmãos mais velhos fizeram pra gente. Por que a gente desce pro play? Por que a gente vem jogar? Por que a gente vem para essa escola? A gente tem que refletir sobre isso. Sim, existem coisas pré-determinadas, porque não faria sentido e se aprofundar no espiritismo, mais do que aliviar as nossas dores do agora, é para que a gente tenha ferramentas para que a gente enfrente essas dores e que a gente tenha menos dores no futuro. Não faria nenhum sentido a gente descer para cá, vir jogar, com tudo sendo a esmo, tudo filho do caos. Vai nascendo de qualquer jeito, em qualquer família, com qualquer pessoa, em qualquer cidade, qualquer país. Não, não é assim. Existe toda uma programação para as nossas encarnações, que nós nem saberíamos fazer essa logística. Talvez para os espíritos superiores seja algo até simples, mas a gente não consegue nem entender essa matemática, como é que eles fazem. Pensem, a gente vem no corpo que nós precisamos, e isso está incluído as doenças e predisposições genéticas. Então, pais e mães, às vezes, escolhidos por predisposição genética para o que o espírito precisa passar. Aqui estou falando de doenças? Estou falando de deficiências físicas? Estou. Mas também estou falando de potencialidades. Espíritos, por exemplo, que vão precisar muito de um cérebro que comporte, cérebro é físico, é matéria, comporte uma mente muito acelerada para um cientista, para alguém que vai fazer alguma descoberta ou trazer algum conhecimento do mundo espiritual para cá. Então, esse espírito precisa de uma genética específica que consiga dar conta do seu espírito para aquela encarnação. Então, às vezes, os espíritos, o pai e a mãe, são escolhidos também por causa disso. Então, tem predisposição genética.
tem, dependendo para qual é a motivação da nossa encarnação, a construção para ver quem é que vai descer junto, em que família estará, com que espíritos vai reencarnar. Isso também tem todo um trabalho sendo feito. Quem vai antes, quem vai depois, quem vai estar junto. Não, mas aí é primo, vai se encontrar em algum lado porque tem que desfazer ou tem que se juntar para fazer uma coisa boa. Tudo isso é pensado. Tudo isso não é da noite para o dia, tudo isso leva tempo. E por estas oportunidades nós, na grande maioria das vezes, suplicamos muito. Muito. Porque são oportunidades da gente evoluir, crescer e diminuir os nossos traumas, os nossos sofrimentos, principalmente emocionais. Quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente enxerga com mais clareza e enxerga mais. A gente se dá conta de coisas que podia ter feito, mas também enxerga coisas que fizemos, nessa e em outras vidas, dependendo, claro, da situação de cada um. Não é todo mundo que tem acesso a tudo. E isso tudo nos traz, sim, alguns desconfortos, arrependimentos, constrangimentos, dores profundas, mágoas, raiva, ódio, quando a gente se dá conta de coisas que aconteceram na nossa vida. Por quê? Porque ainda não somos espíritos puros e tudo isso nos traz muito sofrimento. Tudo isso nos deixa num estado emocional específico para cada um. Cada um vai ficar num estado emocional e espiritual energético próprio. E isso vai determinar no mundo espiritual as nossas companhias, que não são necessariamente as pessoas que a gente ama. São as pessoas com quem a gente está afinado energeticamente. Então a gente vai estar em lugares e com pessoas melhores ou piores, mais parecidos com aquele inferno que aprendemos na infância ou com o céu, dependendo da situação que a gente estiver. E tudo aquilo que a gente fez nas vidas passadas ou deixou de fazer, tudo isso está marcado no nosso espírito e fica nos cobrando, a nossa consciência fica nos cobrando. E isso nos traz muita angústia e sofrimento. Então a gente anseia por uma oportunidade de vir para a Terra de novo, tomar um novo corpo, reaprender e passar por tudo isso de novo para tentar desfazer os mal entendidos que a gente deixou para trás. Para que quando a gente retornar para a pátria verdadeira, que é a espiritual, a gente esteja mais leve, mais tranquilo. É isso que a gente está fazendo. A gente está vindo encarnar para aprender, para desfazer erros do passado, para a gente crescer e voltar para a pátria espiritual em algum momento com o corpo espiritual extremamente puro, limpo, sem nenhuma marca e nenhum machucado. Aí seremos espíritos puros e angelicais, e não precisaremos mais reencarnar, não precisaremos mais tomar um corpo e vir para a experiência terrena num mundo como é a Terra. Esse é o caminho da nossa evolução espiritual. Estamos reencarnando para irmos nos depurando, nos melhorando, para a gente se tornar espíritos experientes, maduros, adultos, né? Somos crianças vindo a cada ano escolar aqui para a Terra, para que até a hora que a gente vai se formar, não precisa mais voltar, está tudo certo. Os budistas chamam isso de roda de Sansara. É uma filosofia muito mais antiga do que a cristã e a espírita, se chama roda de Sansara. Quando o espírito ilumina, quando ele vira um Buda, ele não precisa mais reencarnar. Ele está fora da roda de Sansara, que é a volta da reencarnação. A reencarnação não é uma doutrina que nasce com o espiritismo. Não. Ela sempre esteve presente na história da humanidade porque ela é natural, instintiva. Sempre foi assim. Inclusive o cristianismo básico é reencarnacionista. Ele muda com a Igreja Católica, com os concílios católicos depois. Que se determina que a reencarnação não existe mais num gabinete fechado, num auditório de alguns bispos. Não existe mais. Ele dá um canetaço, não existe mais no papel. Foi um decreto. É como se, sei lá, o Congresso se reunisse hoje e dissesse assim, não existe mais fome. E assina um documento, todo mundo assina, está determinado, está decretado que não existe mais fome. Mas a fome não vai deixar de existir porque alguém assinou e decretou isso, certo? Ela vai continuar existindo enquanto as pessoas não tiverem comida para comer.